Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade e hoje nós iremos concluir o livro de Neemias, capítulos 12 e 13, e já dar início em Esther, capítulos 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante, firmados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, através da leitura da palavra. Amém? Capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Eum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Madaías, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e os seus irmãos, nos dias de Jesua, e foram os levitas Jeshua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes e os seus irmãos presidiram sobre os louvores. Baquibuquias, Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jeshua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram os sacerdotes, chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías e Jeremias, Ananias, de Esdras Mesulão, de Amarias Joanã, de Melico, Jonatas, de Sebania José, de Arim Adna, de Meraiote ao Euque, de Ido, Zacarias, de Zacarias, Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim, Zobadia, Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semia, Jonatas, de Joiaribe, Metenai, de Gedaías, Ezi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Gedaías, Netaiel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe, escritos como chefes da casa dos pais de Joiada, e Joanã, e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes da casa dos pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias, Jesua, filhos de Cadmiel. Seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Guarda contra a guarda, Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube, eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Esses foram nos dias de Joiaquim, filho de Jeshua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros, de Jerusalém, buscavam os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com ele, com alegria, com louvores, com canto, com salteres, com alaúdes e com harpas. Eu quero pontuar isso aqui. Olha que coisa tremenda. Você vê que lá no início, do começo de tudo, né, teve um momento que quando ele recebe a notícia, no caso Neemias, chorou, lamentou, orou, jejuou e agiu. Buscou a Deus. Isso é fantástico. Ao longo da caminhada, pessoas se levantaram, opositores, para tentar paralisar, para tentar neutralizar a obra do Senhor. E o que ele fez? Foi orar, foi buscar o Senhor. Deus deu estratégia, Deus deu resposta, deu direção, deu orientação. E agora, olha que fantástico. O que eles vão fazer? Eles vão também agradecer. Então a nossa fala hoje é justamente essa. Sejamos mais gratos.
Vamos colocar isso na fala de hoje, eu colocando bem no começo, para que você já possa depois escrever quando você terminar a leitura e concluir. Sejamos mais gratos. Ao concluir o livro de Neemias, depois da leitura de Esdras, a gente vê o que fala, mas aqui é isso que o Senhor assenta no meu coração. Que nós possamos ter a mesma gratidão, o mesmo agradecimento, o mesmo empenho como nós temos para buscar, para pedir. Infelizmente nós não temos para agradecer. E olha aqui, eles buscaram o maior número de levitas possíveis, o maior número de pessoas possível. Para quê? Para que pudessem se alegrar com louvor, com alegria, com louvores, com canto, com saltérios, com alaúdes e com harpas. Ou seja, era o momento também de trazer o Senhor para aquele momento. Então, sejamos mais agradecidos, sejamos mais gratos. Essa é a nossa fala hoje. Você que está participando, são poucos, mas não importa. O importante é que os poucos estão ali sendo fiéis. Escreva isso. Sejamos mais gratos ou sejamos mais agradecidos. Como diz aquele louvor, né? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faze mais grato a ti, mais grato a ti. Vamos ser mais agradecidos, vamos ser mais gratos a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fizestes e por tudo que certamente Ele tem feito e há de fazer na sua vida, na minha vida, na nossa família, no nosso ministério, nos nossos filhos, em nome de Jesus. Vamos seguir. Versículo 28. E ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá, e Asmivete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro, a banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá e Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías e Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel e Judá, e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras o escriba, e ia diante deles, indo assim para a porta da fonte. Defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia à frente, e após ele a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre de Meá, até a porta do gado, pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, ou glória, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maacéias e Samaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Zeraías, o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício, e alegraram, porque Deus os alegraram com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se fez ouvir até de longe. Está vendo isso? Que coisa linda? Contagia, contagiante, contagiou o povo. O ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades, porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá
estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiram. Olha que coisa tremenda. Então, foi restaurado os muros, foi restaurado os portões, foi restaurado o templo, mas olha que coisa fantástica, foi restaurado a vida espiritual, foi restaurado a vida de louvor, de adoração, foi restaurado o relacionamento, além dos muros, além dos portões, além do templo físico, o mais importante de tudo, o templo espiritual estava sendo restabelecido. Agora o povo estava novamente se prostrando, adorando, nessa época aqui, sacrificando com muita alegria, ao ponto de você ver que você é contagiar e todos ouvirem de longe a grande alegria e a grande festa por esse momento. E faziam guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandado de Davi e do seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cântico de louvores e ação de graças a Deus. Aí, ó, gratidão, agradecimento, cantando para agradecer a Deus. Em tudo dai graça, meu irmão, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Neemias remove diversos abusos. Capítulo 13, aqui nós vamos concluir agora a leitura de Neemias, tá? Naquele dia, leu-se o livro, mais uma vez, de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar, para que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles estas lei, apartaram de Israel toda a mistura, toda a miscigenação. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, e os vasos, e os dízimos, e o grão do mosto, e o azeite, e se ordenaram para os levitas, os cantores, os porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu, e vim com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, como se fosse um quarto, e ordenando que purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas lhe não davam, na maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porque eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. E porque os tesoureiros pus sobre os celeiros de Semarias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis. E lhe encarregou a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de Deus e às suas guardas. Naqueles dias vinha a Judá, e os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho e uvas, figo e toda a caça de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe, e toda a mercadoria que no sábado vendiam os filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá,
e disse: Que mal é esse que fazeis profanando o dia do sábado? Porventura não fizeram nossos pais assim? E o nosso Deus sobre esta cidade? Ainda mais acrescentais ardor, a ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém, já à sombra, antes do sábado, ordenando eu as portas se fechassem, e mandei que não se abrissem, até passando o sábado. E pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes, os vendedores e toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram mais no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas de Asdod, amonitas de Amon e moabitas de Moabe. E os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns dele. Entrou em vias de fato mesmo, viu? E lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas, e os seus filhos não tornareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Não havendo entre ele muita gente, rei semelhante a ele, sendo amado do Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas fizeram pecar. E dar-se-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto dos sacerdotes dos levitas. Assim os alimpei, todos os estranhos, e designei cargos dos sacerdotes, dos levitas, cada um da sua obra, como também para ofertas da lenha, em tempos determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. E aqui nós concluímos o livro de Neemias. Você viu que bastou ele se distanciar um pouco, o povo já se corrompeu. Parece que é algo assim tremendo, né? O povo, por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 6, que a inclinação da carne, ela é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Por isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, que os que semeiam na carne, da carne colherão corrupção, mas os que semeiam no espírito, do espírito, colherão vida e paz. O grande ensinamento aqui é que nós não viemos baixar a guarda, que não viemos desfalecer, que não viemos a desanimar, mas que nós possamos manter um padrão. Não seja hora lá em cima, hora cá embaixo, hora lá em cima, hora aqui embaixo, hora lá em cima, hora aqui embaixo, não. Procure manter um padrão. Sabemos que tem momento que está mais, momento que está menos, mas temos que manter um padrão, uma disciplina. Entendeu? E você viu que ele voltou e já colocou a casa em ordem. Então que nós possamos, na nossa fala de hoje lá, não se esqueça, ser grato, ser agradecido e não baixe a guarda. Em nome de Jesus, tá? Não baixe a guarda não. Continua firme e forte. Você vê, ó, hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, 209 dias da leitura. Ó, estamos caminhando para o final. Estamos já indo, avançando. Você vê, vamos concluir agora, entrar aqui no último livro histórico, que é o livro de Esther. Já vamos iniciar hoje o último livro histórico. Olha para você como estamos avançando. Já lemos todo o Novo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Lemos o Pentateuco, aí já lemos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas. Olha agora, Esther e Esdras, já concluímos Esdras, Neemias, e vamos iniciar Esther. É o último livro já histórico.
Depois virão os livros sapienciais, ou também chamados de livros de sabedoria. E quando nós chegarmos neles, eu explico sobre eles. Seja como for, seja grato a Deus, seja como for, não baixe a guarda, tá bom? Esther, vamos lá. O livro de Esther. O banquete de Assuero. Sucedeu, pois, que nos dias de Assuero, este é aquele Assuero, rei desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o seu trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, os seus servos, e o poder da Pérsia Média, e os maiores senhores da província estavam perante ele, para mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármores, e os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém ficasse a outro, porque assim tinha ordenado o rei. Ninguém forçasse a outro, desculpe, porque assim tinha ordenado o rei, que expressamente a todos os grandes de sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, ou seja, embriagado, louvado seja o nome do Senhor, mandou a Meumã, Bitsa, Árbona, Bigtã, Abagta, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marmezena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, se assentavam aos primeiros do reino, o que o segundo, a lei, devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão, quando se disser, mandou o rei Assuero introduzir-se à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E, nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão mesmo, quando todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, assim haverá assaz desespero e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escrever-se-á nas leis dos persas e dos medos, que não se quebrante o que Vasti entre mais na presença do rei Assuero, e ao rei se deu o reino dela, a sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar, todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. E pareceu bem essas palavras aos olhos do rei,
e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, da província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, e cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Assuero casa com Ester. Passadas essas coisas, se apaziguando o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera, do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os mancebos ao rei que lhe serviam: busque para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha ao rei comissionados todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus enfeites, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Algumas versões está escrito Mordecai, mas é a mesma coisa. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homens benjamitas, que foram transportados de Jerusalém aos cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Ester, filha do seu tio. Então, portanto, Ester, ela era prima. Entende isso? Ó, filho do seu tio, ela era prima dele. Mas ele acabou tendo como uma filha de criação. Por quê? Ó? Porque este criara Hadassa, que era Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era moça bela, de parecer, formosa à vista, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomava por filha, mas ela era prima, mas acabou sendo uma filha de criação, uma filha do coração. E a palavra Hadassa, ela significa murta, flor bela e perfumada. Olha que coisa linda. Sucedeu, pois, que, divulgando o seu mandato do rei, a sua lei, ajuntando-se, agora Ester significa estrela, tá? Muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe seus enfeites, seus alimentos, como também a lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e lhe fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, deixa eu correr que a minha bateria está acabando aqui. Ester também declarou seu coração, seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu tinha ordenado que não declarasse. Espera só um minuto aqui, que eu vou acionar o modo para poder segurar essa bateria. Aí, beleza. Voltei, aí. Que, porém, não declarou o seu povo, a sua parentela, que Mardoqueu tinha ordenado, e não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar como Ester passava, do que isso sucederia. E chegando já a sua vez da moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito segundo a lei das mulheres, por 12 meses, ou seja, 1 ano, porque assim se cumpriram os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas da purificação das mulheres. Dessa maneira, depois estava o povo na casa do rei, a moça ao rei, tudo quanto ele desejava, lhe dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava, a segunda à casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, e não tornava mais salvo ao rei que desejasse, fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que te tornara por filha, para si o rei, chegou o dia de ela ir. Coisa nenhuma lhe pediu, senão que disse: Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, e no 10º mês, que é o mês de Tebete, ao 7º ano, no seu reinado, o rei amou Ester, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça, oh, aleluia, e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs coroa real sobre a cabeça que fez rainha em lugar de Vasti.
Então o rei fez um grande convite a todos os príncipes, aos seus servos, à festa. Ester deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se a segunda vez, aleluia, as virgens de Mardoqueu estavam sentadas à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela do seu povo, como Mardoqueu lhe tinha ordenado, porque Ester cumprira o mandato de Mardoqueu, que como quando tinha a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naquele dia, sentando Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos dos reis das guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos do rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que fez com que a rainha Ester dissesse ao rei em nome de Mardoqueu, inquiriu o negócio e descobriu. Ambos foram enforcados e a forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. A minha bateria está acabando, vamos fazer a oração e amanhã eu dou um mergulho nisso aqui e falo mais sobre o livro de Ester. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te agradecer pela conclusão do livro de Esdras e pelo início do livro de Ester, o 12º livro histórico. Pai, nos ajuda, abre o nosso entendimento, nos ajuda a sermos mais gratos, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, ao nosso chamado e à nossa vocação. Pai, vai de encontro com os seus filhos, vai de encontro com as tuas filhas, fortalece, renova, aviva, reaviva, vivifica, santifica, não nos deixa baixar a guarda, não nos deixa declinarmos nem para a esquerda nem para a direita, não nos deixa retrocedermos, mas que possamos estar firmados e fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Pai, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, e que possamos crescer na graça, no conhecimento, na obediência, na retidão, no tremor e no temor, na sabedoria divina e, acima de tudo, colocarmos em prática, executarmos tudo aquilo que temos aprendidos através da leitura e da examinação dos textos sagrados. Pai, essa é a nossa oração, a qual nós oramos e pedimos em nome de Jesus, o Salvador ungido, o Nazareno, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus. É o que te peço e te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.